Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Bem, como vocês estão vendo aí, a nossa aula hoje vai ser algumas considerações sobre os hinos do breviário romano. Vocês notem que eu já, com o título, eu quis deixar bem claro que é uma coisa muito básica e elementar que eu vou dar. Enfim, para a gente entender bem a questão dos hinos, a questão do canto dirigido a Deus, a gente precisa começar a nossa reflexão na questão da finalidade do homem. Deus, sendo infinitamente bom, o bem é de si mesmo difusivo, como ensina São Tomás de Aquino, e dizia meu marido, que não era nenhum São Tomás de Aquino, mas era um bom professor, que professor velho dá sempre os mesmos exemplos. E é verdade. A gente encontra um exemplo que a gente considera bom e a gente vai repeti-lo sempre. E eu sempre que tenho que ensinar a questão do bem ser difusivo e de quanto maior bem, maior a difusividade, eu dou o mesmo exemplo. Se eu acender uma vela aqui neste teatro, é possível que eu vá pôr fogo no teatro com a minha vela? Perguntando de outro modo, é possível que esta chama conquiste este teatro e o transforme em si? É possível, mas eu vou ter uma certa dificuldade, porque com uma chama tão pequena, a comunicabilidade dela é pequena. Agora, se eu fizer uma fogueira aí no meio, eu tenho uma probabilidade maior de conseguir um incêndio, de fazer esse fogo conquistar o que está em volta dele, fazer esse fogo se difundir. Por que eu tenho uma probabilidade maior? Porque é mais fogo. A quantidade de fogo na fogueira é muito maior do que a quantidade de fogo na vela. Sendo mais, naturalmente é mais difusivo. Agora, se eu fizer aqui no meio uma daquelas fogueiras que frequentemente se faz lá no sítio de Tapetininga, quando tem a festa de Nossa Senhora do Carmo, uma coisa que tem, sei lá, 2 por 2 por 3 de altura, aí quase certo que eu vou pôr fogo no teatro. Porque a quantidade de fogo sendo muito considerável, ela vai ser muito mais difusiva. Deus é um fogo infinito, infinitamente difusivo. Embora o credo diga, e São Tomás de Aquino repete, que a gente deve pensar isso, que nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou por nós homens e por nossa salvação, e quando diz por nossa salvação, fica bem claro, por causa do pecado original. No entanto, também se pode considerar que Deus, sendo tão bom, infinitamente bom, facilmente ele quereria se comunicar ao máximo grau, que é a união hipostática, ainda que não tivesse havido o pecado. Mas, de um jeito ou de outro, Deus nos criou para fazer-nos participantes da sua felicidade. É isso, é essa finalidade do homem. É, em última análise, participar da felicidade divina. Sendo Deus um ser inteiramente espiritual, a felicidade dele está inteiramente na sua inteligência e na sua vontade. Portanto, a participação nessa felicidade, tanto essa participação incipiente, começada, seminal, que nós temos durante esta vida, que é a vida da graça,
informada pela fé, pela esperança e pela caridade, quanto à participação plena que nós teremos, se Deus quiser, na glória, as duas são atos da inteligência e da vontade, principalmente da inteligência. Né? A bem-aventurança é um evento intelectual, mas que vai produzir um grande amor. E essa compreensão e esse amor, uma imensa, infinita, potencialmente infinita felicidade. O Catecismo de São Pio X, por isso, resume com muita precisão ao dizer: Deus criou o homem para conhecer atividade intelectual, para amar atividade da vontade, e aí ele acrescenta: servir a Deus nesta vida e assim ser feliz com Ele para sempre na outra. Porque sempre o inferior, Deus fez o mundo todo por participações. Todo por participações. Nós participamos em Deus, mas nós não participamos diretamente em Deus. Os filhos do André participam da vida física do André, eles existem, porque o André cedeu vida física a eles, mas não só. Da vida moral, da vida doméstica, o universo é uma cascata de participações. E sempre o que está abaixo se aperfeiçoa no serviço do que está acima. No serviço nesse sentido de uma submissão, de um compartilhamento na ação. Então, nós, conhecendo e amando a Deus, naturalmente devemos querer servi-lo, ou seja, nos inserir na esfera de ação dele, colaborar com o que ele estiver fazendo. Não sei se estou sabendo me exprimir bem, mas estar numa situação de subordinação. E é com isso que nós vamos... isso a gente vai fazer nessa vida, e o Catecismo diz, e ser feliz para sempre na outra, mas já nesta vida. Nós somos felizes na medida em que nós fazemos isso, que nós conhecemos, amamos e servimos, ou seja, nós nos subordinamos a essa participação na inteligência de Deus, que Deus nos dá pela fé, da vontade de Deus, que Ele nos dá pelo mapa geral, que são os mandamentos, e pelas circunstâncias da nossa vida, que é a vontade de Deus aplicada no micro da nossa vida. Mas em que sentido nós podemos servir a Deus? Como diz o Salmo, quia bonorum meorum non neges. Tu que não tens necessidade dos meus bens. Deus é infinito, infinitamente feliz. Eu vou fazer o quê para Deus? Deus precisa de mim para alguma coisa? Não, Deus não precisa de mim para nada. No diálogo, o Diálogo da Divina Providência, a obra máxima de Santa Catarina de Siena, acho que ela só tem esse livro, o resto são só as cartas, e que foi todinho ditado por Nosso Senhor Jesus Cristo para ela, no capítulo 2.7, Nosso Senhor, falando com ela, diz o seguinte: depois de ter concebido interiormente a virtude, a pessoa a pratica no próximo. Aliás, tal modo de agir é a única prova de que alguém possui realmente uma virtude. Quem me ama procura ser útil ao próximo. Nem poderia ser de outra maneira.
dado que o amor por mim e pelo próximo são uma só coisa. Tanto alguém ama o próximo, quanto me ama, pois de mim se origina o amor do outro. Então, é um amor só. Santa Teresinha vai dizer bem perto da vida, dans cette vie, la charité vers le prochain, c'est tout. Et l'on aime Dieu à la mesure où l'on la pratique. Nesta vida, a caridade para com o próximo é tudo. E a gente ama a Deus na medida em que a pratica. E aí Nosso Senhor continua. O próximo, eis o meio que vos dei para praticardes a virtude que existe em vós. Como nada podeis fazer de útil para mim, deveis ser de utilidade ao homem. Esta é a prova de que estou presente em vós pela graça. Se auxiliais os outros com orações numerosas e humildes, se desejais minha glória e a salvação dos homens. Quem se apaixona por mim, jamais cessa de trabalhar pelos outros, de modo geral ou particular, com maior ou menor empenho, segundo as disposições do beneficiado e do benfeitor. E eu pus aí a imagem do juízo final, porque quando o Nosso Senhor fala do juízo final, quando ele fala do julgamento que ele vai fazer de nós, as provas que ele apresenta de amizade, de inimizade com ele, é o que se fez para os outros. Tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estava nu e me vestistes. Ele não fala de outras coisas, ele fala disso. Esse é, então, o primeiro, servir a Deus. Nós não podemos servir a Deus. Deus não precisa de nós para nada, mas nós podemos buscar a glória de Deus, ajudando os nossos irmãos, procurando fazer com que eles conheçam a Deus, com que eles amem a Deus e até dando a eles coisas materiais, se é disso que eles estão precisando. Mas há um segundo aspecto do serviço de Deus. E esse a gente pode ver no Salmo 49. Diz assim, é Deus falando com Israel. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Então aqui está sendo repetida a mesma ideia que eu vinha trazendo até agora. Não dá para servir a Deus. Deus precisa de alguma coisa, ele vai comer carne de touro ou beber sangue de bode, Deus precisa de alguma coisa. Mas aí Deus mesmo vai nos dar uma saída para isso. Ele vai dizer, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos e invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, há um modo de servir a Deus que é Deus que nos indica, que é o louvor a Ele e a súplica a Ele. Deus quer que nós o louvemos pelos bens que temos. E Deus quer que nós lhe peçamos aquilo que nós não temos. Ele não está tão interessado nos sacrifícios materiais, ou se esses sacrifícios materiais fossem oferecidos sem esse espírito, eles eram vazios, porque Deus não comia carne de boi, nem bebia sangue de bode. Esses sacrifícios, eles eram importantes na medida em que eles fossem oferecidos como louvor, como dedicação, como súplica. E é isso que hoje a gente faz com o ofício divino. O ofício divino, os salmos de São Tomás de Aquino, são o resumo da Sagrada Escritura. Ele diz que a matéria dos salmos é universal. Tem um autor
italiano, infelizmente eu vou me esquecer do nome dele. Mas é um autor que tem um livro, se alguém se interessar pelo nome do livro vai achar o autor. Se chama San Tommaso Filosofo nel commento ai Salmi. Ele diz que o livro dos Salmos é o mais filosófico dos livros. Mas nesse livro, ele trata do comentário dos Salmos, até ele cita alguma coisa que São Tomás diz lá, quando ele está falando dessa questão da matéria universal, e ele explica, então, que essa universalidade da matéria dos Salmos é que torna o livro profundamente filosófico, tudo aquilo que está espalhado nos outros livros, os livros históricos, os livros sapienciais, os livros proféticos, os salmos resumem tudo. E o ofício divino é isso, o ofício divino é o uso dos salmos para fazer exatamente isso que Deus dizia no texto anterior: oferecer a Deus um sacrifício de louvor, invocá-lo no dia da angústia. Vários salmos são exatamente para pedir ajuda e para agradecer pelo que se tem de bom, para louvar. O ofício divino, ele pega os 150 salmos e os divide ao longo da semana. A divisão conhecida por nós no Ocidente foi feita por São Bento. São Bento, até quando ele comenta na regra, e diz que de nenhum modo se reze menos do que rezar os 150 salmos na semana. E ele comenta que já isso é uma vergonha, ele diz, porque os monges antigos, diz ele, não sei se isso é possível, mas ele diz, tinham o costume de rezar o saltério inteiro todos os dias. 150 salmos todos os dias. Acho que então, me parece, eles não podiam fazer absolutamente outra coisa. Como vocês sabem, mas em todo caso, para que fique registrado, eu vou dizer, os salmos se dividem em 8 horas canônicas. Até São Bento, quando ele vai dar as horas na regra, ele cita, se não me engano é Daniel que diz, 7 vezes por dia eu te levarei, eu te louvarei. E ele comenta, isso vai ser feito, e aí ele enumera as horas do dia. E também, acho que o mesmo profeta, num outro trecho, ele diz, e à noite eu me levantarei para te louvar. Então, você tem essas 7 horas, chamadas horas do dia, e a hora noturna, que são as matinas. As matinas, então, tradicionalmente, são rezadas de madrugada, ou no início da manhã. Eu acredito que hoje o mais comum é que as matinas se rezem encostando nas laudes. E as laudes, nos conventos tradicionais, se rezam de modo que elas estejam acabando quando amanhece. Mas também era tradicional, e eu acho que há lugares que fazem isso, rezar matinas à meia-noite. Os monges deitam-se lá por 8h30, 9 da noite, acordam à meia-noite para as matinas. Na regra de São Bento é isso que ele fala. Rezam matinas, vai variar, mas vai levar de 1h20 a 2 horas, fazendo tudo cantado. São horas longas. Hoje são 9 salmos. No tempo de São Bento não podia ter menos do que 12. O ofício moderno também teve várias orações abreviadas. Então, o ofício que nós rezamos hoje é muito mais curto do que no tempo de São Bento. Também no tempo de São Bento era mais comum, uma coisa que hoje não existe mais, os salmos serem antifonados. Ainda hoje, nós falamos nas antífonas dos salmos. Antes e depois de cada salmo,
se canta uma antífona. Que a antífona, ela é, digamos assim, uma espécie de suco do salmo. Alguém que elaborou um trechinho pequeno, mas que vai te dar o pensamento principal que você deve ter. É um jeito bom de meditar durante o ofício esse. Você pega o pensamento de antífona e vai meditando naquele pensamento enquanto você recita o salmo. Mas no tempo de São Bento, a antífona, e é por isso que ela se chama antífona, se rezava um versículo do salmo, se rezava a antífona. Se rezava um versículo do salmo, tinha o som do salmo, e o antissom, antífonos, que ia fazendo um pandan. Então, frequentemente, o ofício se estendia muito mais. Mas as matinas, então, são essa hora noturna. Na regra, São Bento fala que o tempo que sobra entre matinas e laudes, que deve ser ocupado no estudo dos salmos por aqueles monges que precisam, ou então uma outra leitura, etc., etc. A gente vê que para São Bento, embora ele não vá falar propriamente em meia-noite, né? No tempo de São Bento não havia relógios ainda. Mas se vê que as matinas deles eram mais próximo desse momento da meia-noite. Sobrava tempo. Hoje em dia, a maioria dos mosteiros não junta as matinas, de modo que depois de matinas, até, por exemplo, aquele aplicativinho que a gente usa, Divino Officium, ele já fala assim, no fim de matinas ele já fala, se depois das matinas se rezam as laudes, já pula essa oração aqui, já vai direto e tal, porque é o mais comum. As laudes, então, são a oração da manhã e, justamente, elas reúnem os salmos, de uma maneira muito especial, os salmos de louvor. E é clássico que elas devem terminar quando está amanhecendo. Ela tem, as laudes vão ter o primeiro canto evangélico. Os 3 cantos evangélicos são ditos no ofício divino. O primeiro é o Benedictus, que é dito nas laudes. Depois vem prima, que é a primeira das chamadas horas menores. A laudes tem 5 salmos. As horas menores só vão ter 3 salmos cada uma. Prima tem um anexo, que se chama ofício do capítulo, que já era rezado na sala de capítulo. Se saía da igreja e se rezava na sala de capítulo, e era o momento em que o abade ia distribuir as tarefas do dia. Por isso saiu com a reforma de Pio XII. Antes da reforma de Pio XII, era nesta hora do ofício que rezava aquela oração que a gente costuma rezar antes de fazer qualquer coisa, actiones nostras quesumus Domini aspirando proveni e adjuvando prosequere. Cunta nostra oratio et operatio, a te semper incipiat et per te cepta finiatur. Acciones nostras quesumus Domini. As nossas ações, suplicamos, Senhor, ajudando, eu não consigo pensar nela e traduzindo, mas pede que Deus inspire as nossas ações e ajude o prosseguimento dela, para que tanto a nossa ação quanto a nossa oração comece em Deus e termine em Deus. Mas hoje em dia não se reza mais essa oração em primas. Em prima, a reforma de Pio XII tirou. Eu sei disso porque, uma época da minha vida, eu tive relação com um mosteiro beneditino, no qual eu ia ser oblata. E nesse mosteiro, eles rezavam o ofício, não o de Pio XII, o anterior, o de São Pio X. Eles não rezavam com a... E aí, quando eu entrei no noviciado da oblatura, o superior lá, o prior, me deu o livro de horas. E aí eu rezava com aquele livro de horas que tinha, então, essas orações antigas. Por isso que eu conheço. Terça, se volta... Vocês estão reconhecendo os nomes que a gente vê na Sagrada Escritura, não é? A hora terça se considera que a primeira hora do dia são às 6 da manhã, é a hora que
que amanhece, digamos, e por isso 3 horas depois, 9 da manhã. Depois vem a sexta, que é a hora do meio-dia, é a hora que especificamente vai lembrar a paixão, é a hora da crucifixão de Nosso Senhor. Depois noa, por volta das 15, que é a hora da morte de Cristo. Vésperas, o nome vem de Vésper, que é o outro nome de Vênus, não é? Vênus, os antigos que não sabiam que era um planeta, consideravam que Vênus era a primeira estrela que aparecia. Não é? E como justamente Vênus está bem mais perto da gente de qualquer estrela, ela é grande, não é? A gente vê grande. Então, é porque as grandes festas, por exemplo, São José, a festa de São José. A festa de São José tem o que a gente chama de primeiras vésperas. Vai ter as vésperas do dia da festa de São José, mas como é uma festa muito grande, a festa começa a ser comemorada já na noite anterior, já na tarde anterior. E é por isso que a palavra véspera adquiriu esse sentido para nós na linguagem comum de dia anterior, por causa do ofício de primeiras vésperas das grandes festas. Na oração de véspera se reza o segundo canto evangélico, o Magnificat, e depois a última oração do dia, completas. É a oração que deve ser rezada antes de dormir, finalizando o ofício. E aí tem o último canto evangélico, Nunc Dimittis. A estrutura das horas canônicas é mais ou menos essa. Tem uma introdução, normal, é aquele Deus em adiutório meu entende, Deus vem em meu socorro, Senhor, apressa-te a me socorrer. Depois tem um hino que vai variar com as horas. Então tem o hino de prima, tem o hino de terça, tem o hino de sexta, mas também varia com as festas. Então, a festa da Imaculada Conceição tem os hinos próprios da Imaculada Conceição. A festa de São José tem os hinos de São José. Hoje é dia de São Marcos, tem um hino que não é próprio de São Marcos, é próprio dos apóstolos na Páscoa, né? Porque também tem isso, tem hinos que a gente canta na Páscoa e tem hinos que a gente canta fora da Páscoa. É o hino dos apóstolos. Depende se a festa desse apóstolo está caindo na Páscoa ou não. Então, os hinos variam bastante. Depois tem a salmodia, como eu já expliquei, acompanhado das antífonas. Tem o responsório. O responsório é um pequeno trecho da Sagrada Escritura. Tem os cânticos evangélicos naquelas horas que tem os cânticos evangélicos. Tem as orações finais. Nas matinas, tem as leituras. As matinas, que hoje em dia, no máximo, a matina, elas são sempre de 9 salmos, a não ser, tem certa época da Páscoa que é só de 3. Mas, enfim, normalmente são 9 salmos. Mas eles podem estar divididos em um noturno só. As festas simples é assim. O que quer dizer que só tem um noturno? Que só vai ter uma série de leituras. Essas leituras são de 2 tipos. Com a 70ª, começa-se a ler a Sagrada Escritura. Então, com a 70ª, a gente volta ao Gênesis. E vai lendo. Engraçado, eu estou agora lendo o livro do Sermão de Santo Antônio. E Santo Antônio, a cada sermão, ele considera o ofício divino, são para todos os domingos do ano, o ofício divino daquele domingo, a epístola, o evangelho e o introito daquela missa. Acho tão bonito. Agora foi o segundo domingo depois da Páscoa, né? E ele comentou o mesmo introito que a gente teve na nossa missa. Não é? Eu acho isso tão bonito. Sabe, essa permanência das coisas, mas teve uma diferença. No tempo dele, o Apocalipse foi domingo passado. E para nós o Apocalipse começa amanhã. Para mim, nas minhas matinas, o Apocalipse começou a ser lido
Hoje, porque eu adianto as matinas, eu não rezo matinas no meio da noite, eu rezo no dia anterior. Mas está diferente. Mas então, não é só a Sagrada Escritura que se lê os comentários dos padres da igreja. Então, hoje, por exemplo, matinas desta noite, que vai ser, mas que eu já rezei, tinha 2 trechos do Apocalipse. E o terceiro trecho era um pedaço de um sermão de Santo Agostinho, comentando esses trechos do Apocalipse. Então, as leituras de matinas vão sempre fazendo isso, dando a Sagrada Escritura e dando comentários dos padres da igreja. Essa, então, é a estrutura do ofício divino. E o que eu queria comentar com vocês é um pouquinho sobre os hinos, que é aquilo que a maioria das pessoas conhece menos. É também a parte mais difícil do ofício. Os salmos são fáceis de entender, as antífonas são fáceis de entender, o texto dos hinos frequentemente é bem complicado, bem difícil de entender. Tanto que tem um padre brasileiro, acho que é brasileiro, o padre Júlio Comba. Ele, pelo menos, trabalhou aqui no Brasil. Não tenho certeza que ele seja brasileiro, mas ele trabalhou aqui no Brasil. Padre Júlio Comba. Eu acho que ele trabalhou aqui no Vale do Paraíba, se eu não me engano. Eu não sei porque eu tenho essa ideia na cabeça, que ele trabalhou no Vale do Paraíba. Mas ele tem um livro chamado Os Hinos do Breviário Romano. E o que ele faz é traduzir cada um deles, traduzir com muita precisão. Não é simplesmente que ele dá o texto, não. Ele vai meio pondo palavra por palavra, explicando. É um livro bem denso. Assim, é um livro para estudante, não é um livro de leitura, é um livro para estudante. Então, por isso que eu achei que talvez pudesse ser interessante conversar com vocês um pouco sobre os hinos. E alguns a gente conhece muito. A gente, por exemplo, sempre canta o Gloriosa Virginum. Mesmo na missa a gente canta esse hino. Embora ele seja um hino do ofício, tem vários hinos do ofício que a gente aproveita e usa para cantar nas missas. Então, eu achei que podia ter algum interesse para vocês isso. Bom, o grande iniciador da hinografia litúrgica é Santo Ambrósio, sem dúvida nenhuma. Ele é o pai, assim, sobretudo se a gente está falando do latim. Ele é do século IV, mas já antes dele havia uma vasta produção poética e devem ter sido compostos muitos hinos. Como é que a gente sabe? Tem alguns textos que se citam classicamente, quando vai se falar de hinos. São Paulo, por exemplo, diz para os Efésios: enchei-vos do Espírito, recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graça sem cessar e por todas as coisas. A Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala dos salmos, mas ele também fala de hinos e cânticos espirituais. Então, já no tempo de São Paulo, eles cantavam, mas não cantavam só os salmos. Havia outros cantos. E também para os colossenses, sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas há outros testemunhos de que os cristãos costumavam cantar hinos. Um muito curioso é de Plínio, não do Velho. O Plínio Velho é aquele que morreu em Pompeia. Aliás, quem narra a morte do Plínio Velho é o Plínio Moço. Quem conta como o Plínio Velho morreu tentando fugir de Pompeia, ele morreu na praia. Muitos deles foram para a praia pensando que eles conseguiriam talvez tomar barcos e fugir dessa maneira. O tio dele é um desses. Mas numa carta para o Trajano, ele estava na Bitínia e ele escreve para o Trajano, ele diz:
falando dos cristãos. Costumavam reunir-se num certo dia, domingo, né? Um dia certinho, antes do amanhecer, para cantar hinos a Cristo, como se fosse um Deus. E o Tertuliano também, nessa obra dele, de Espetáculos, ele vai dizer, se te agrada o teatro, pelo fato de nele poderes aumentar a tua cultura, fica sabendo que também nós, cristãos, temos uma produção literária bastante rica, uma quantidade notável de versos, sentenças, hinos e cantos. Não é que nós tenhamos uma enormidade de coisas dessa época antes de Santo Ambrósio, mas há, sim, alguns autores de que ou nos sobraram alguns hinos, ou pelo menos a notícia de que esses hinos existiram. Um deles, Comodiano. E o que é muito interessante, esse Comodiano é dos anos 200, século III. Ele publicou 80 cânticos, né? Chamados Instrucciones et Carmen adversus Judeus et Gentes. Então, vocês veem que interessante. Aquilo que a gente vai fazer, São Luís de Montfort fazendo no século XVII, usar os cantos para instruir o povo a respeito do bem e criticar os erros, o Comodiano já estava fazendo nos anos 200 cantos contra os judeus e os gentios. E o outro chamado Instruções, provavelmente eram cantos que defendiam a doutrina católica, que instruíam as pessoas a respeito da doutrina católica, exatamente como vai fazer São Luís. Esse Juvenco, o Juvenco, ele nasceu na Lusitânia. Não existia Portugal, mas ele nasceu naquele lugar que vai ser Portugal. Século IV, ele chegou a ser bispo de Salamanca. Morreu em 337. E ele fez em hexâmetros, né? Versos de 6 sílabas, todo o conteúdo do Evangelho de São Mateus. Numa obra que o autor que eu li considera admirável, Evangeliorum Libre Quator. E tem essa Faltônia Proba, que é filha do cônsul Petrônio Probiano, então uma pessoa de alta sociedade romana, que entre 360 e 370 narrou quase toda a Bíblia com versos virgilianos. Mas tudo isso aqui, vocês veem que a gente está ainda em tempos bem recuados. Vai haver um autor que vai ser muito importante na introdução dos hinos latinos, que vai ser Santo Hilário de Poitiers. Santo Hilário de Poitiers nasceu em Pitavos, né, que era o nome de Poitiers naquele tempo, e ele se opôs ao arianismo. E por causa disso, ele vai ser exilado pelo imperador. E uma coisa que qualquer autor que vocês forem ler sobre o arianismo, o Padre Sanz, por exemplo, menciona isso, é que o arianismo se espalhou muito com os hinos. Eles faziam muitos hinos explicando a doutrina deles. Esses hinos ficaram muito populares e ajudaram muito a espalhar a heresia, muito. E Santo Hilário, no exílio dele, ele vai constatar isso. Eu agora não me lembro, você lembra, André, onde ele foi exilado? Mas o fato é que onde ele foi exilado havia muitos arianos. E aí ele constatou a eficácia dos hinos na transmissão da doutrina. Então, quando ele volta do exílio, ele vai ficar bispo de Poitiers. Até hoje, a gente pode visitar o batistério, aqueles batistérios ainda de batismo por imersão,
uma piscininha pequena, cercada de degraus, em que as pessoas eram colocadas para ser batizadas. Ainda hoje a gente pode visitar o batistério no qual ele batizava. Poitiers tem bastante coisa bem antiga. É um lugar que vale a pena ir, Poitiers. Tem bastante coisa bem antiga. Essa aqui é uma imagem medieval da ordenação episcopal de Santo Hilário. São Jerônimo, no livro que ele escreveu, De Viris Illustribus, engraçado, né? Porque Plutarco escreveu um De Viris Illustribus. Então, São Jerônimo vai escrever um com o mesmo nome, mas mesmo São Gregório Magno, aquele livro em que ele conta a vida de São Bento, também é um De Viribus Illustribus. Aquele pedacinho que a gente encontra publicado, Vida e Milagres de São Bento, é o meio do livro dele, mas só que o De Viribus Illustribus de São Gregório é só de católicos, de cristãos. Mas é o mesmo modelo do Plutarco que os dois usam, tanto São Jerônimo quanto São Gregório. Então, ele atribui esse Liber Inorum para Santo Hilário, mas parece que os hinos de Santo Hilário não fizeram sucesso. Parece que eles eram muito chatos, muito longos e pouco atraentes, assim, muito complicados na doutrina. Então, eles não ficavam uma coisa muito agradável para cantar. E os livros dele não fizeram muito, os hinos dele não fizeram sucesso, coitado, ele teve muito boa intenção, mas pouca habilidade. Nem todo mundo sabe fazer tudo. Então só chegaram até nós umas poucas composições abecedárias. Mas o hino de laudes de Pentecostes é dele. E, além disso, foi ele que passou para o latim o Gloria in excelsis Deo. Ele aprendeu em grego, no exílio, passou para o latim e trouxe. Aí eu trouxe o hino para vocês ouvirem, esse hino de Pentecostes. A gente canta nas laudes de Pentecostes. Cadê? Vamos ver se eu vou conseguir. É esse aqui. Pronto. Então, assim vocês ouviram um hino composto por Santo Hilário de Poitiers. Bom, mas como eu disse, o inventor dos hinos sacros, o grande inventor, vai ser Santo Ambrósio. Santo Hilário, ele nasceu no final dos anos 200, vai morrer já nos anos 300. Santo Ambrósio não, ele é mais do século IV, ele nasceu em 340, vai morrer em 397. E no dia 23 de janeiro de 386, esse fato é celebérrimo, o imperador mandou que Santo Ambrósio, que era bispo de Milão, entregasse, o imperador tinha feito um decreto permitindo que os arianos tivessem culto público, e ele mandou que Santo Ambrósio entregasse uma determinada igreja para os arianos. Essa pintura aí é uma pintura representando Santo Ambrósio dizendo para o imperador: não vou obedecer, não vou entregar a igreja para os arianos. E o rebanho de Santo Ambrósio absolutamente concordou com o bispo. E o povo encheu a igreja. E eles não saíam de lá de dentro para impedir que os arianos tivessem como tomar posse. E a igreja então ficou ocupada. E diz Santo Agostinho que para manter ocupada e premiar aquela multidão, a expressão é de Santo Agostinho, pronta a morrer com seu bispo, porque contrariar o imperador não era uma coisa que se fazia assim tranquilamente, ele começou a fazê-los cantarinos, mas o próprio Santo Agostinho diz, como os orientais. Até então,
Os hinos eram considerados uma coisa que se fazia mais para o Oriente. Não era uma coisa romana. Era uma coisa que era dos judeus e que não tinha ainda, digamos, se implantado. No Confissões ele diz isso. Exilodia in odiernum retentum multis iam ac pene omnibus gregibus tuis e percetera orbis imitantes. A partir daquele dia e até hoje, muitos, e melhor dizendo, muitos, todos da tua grege cantam esses hinos, né? E o resto da terra vai imitando. Então, os hinos começam a ser cantados aí. São Ambrósio, ele era um grande compositor, e aí eles vão se espalhar. Quem conta muito sobre isso é Santo Agostinho, que provavelmente estava entre os invasores da igreja junto com Santa Mônica. Ah, deve ser isso sim, André, deve ser isso mesmo, você tem toda a razão. É isso mesmo, ele está impedindo, ele não está conversando, simplesmente avisando que não vai obedecer, né? Ele está... É um outro episódio, que o que o imperador tinha feito? Tinha matado uma pessoa, André? Ah, certo. E aí ele foi lá e ele não deixou ele entrar porque, digamos assim, ele estava em pecado, ele tinha feito aquilo e ele não ia deixar ele entrar. Ah, sem dúvida, essa cena mesmo. Eu que fiz confusão. Mas vocês sabem que... Como assim as regalias? Que tipo de regalia, Pedro? Ah, tá. Assim, os sinais do poder dele. Entendi. Vocês sabem que os hinos de Santo Ambrósio, eles eram cantados assim com tanto fervor e eles eram muito doutrinários que os arianos diziam que eles eram mágicos e fanatizantes. De tanto que aquilo ajudava o povo a se manter na fé católica. Os arianos estavam furiosos com os hinos de Santo Ambrósio. E nas Confissões tem esse trecho aqui famosíssimo, o capítulo 9, versículo 6, não, livro 9, capítulo 6. Como chorei aos sons dos hinos e cânticos da vossa doce igreja, comovido pelas vossas vozes. Essas vozes fluíram aos meus ouvidos, e a verdade penetrou no meu coração. E daí despertaram-se os afetos da piedade, e as lágrimas correram, e tudo me parecia bem. Santo Agostinho contando da conversão dele. Aliás, ontem, 24 de abril, foi aniversário do batizado de Santo Agostinho, né? Em 381, né, André, que ele foi batizado? Acho que foi em 381. Mas, de todo jeito, foi dia 24 de abril que ele foi batizado por Santo Ambrósio. Os hinos de Santo Ambrósio se tornaram tão populares que ambrosiano chegou a ser sinônimo de qualquer poesia litúrgica. Aliás, na regra de São Bento, ele fala assim, ele está falando de um hino, e ele diz, se canta o ambrosiano. De uma tal maneira que hoje é meio, às vezes, difícil saber o que é dele, de fato, é ambrosiano, porque foi feito por Santo Ambrósio, ou simplesmente foi uma maneira de falar que se transmitiu, ou é alguém que fazia hinos, assim como ele fazia hinos. Mas, em todo caso, Santo Agostinho, na obra dele, em vários lugares diferentes, sermão, às vezes numa obra contra Juvenciano, ele menciona alguns hinos de Santo Ambrósio, e ele sabia. Então, ele cita 4, entre os quais 2, que a gente canta sempre, o Aeterni Rerum Conditor e o Deus Creator Omnium, são hinos que a gente canta frequentemente, e modernamente se considera que sobreviveram pelo menos mais 14 hinos que são de Santo Ambrósio, especificamente de Santo Ambrósio, dos quais 8 estão no Breviário Romano. E só para dar um exemplo de hino para vocês, um exemplo um pouco mais assim, entrar um pouco mais numa letra e tal, eu escolhi, por causa da devoção que todos nós temos
por São José, e também por ser um hino que lá em casa nós cantamos todo dia, porque alguns anos atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás, eu me encontrei em Goiânia com as redentoristas, que hoje estão em Formosa. E estava lá a superiora delas, uma senhora que hoje acho que tem 85 anos, já era uma senhora de mais de 80 anos naquela época. E na nossa conversa eu vi que elas estavam crescendo muito rapidamente. Nós, em 2020, tanto nós, da Fraternidade São Mauro, quanto elas, tínhamos 6 irmãs. E nessa ocasião, nós acho que ainda tínhamos 6 irmãs, talvez tivéssemos 7, no máximo 8, mas elas já tinham dobrado a quantidade. E eu falei com a madre, madre, me conta esse segredo, como é que vocês conseguem fazer isso? Tanto mais que elas são uma congregação fechada, que fica trancada, rezando. Aliás, talvez, até penso que talvez esse seja o grande apelo, mas o fato, ela me falou assim, nós pedimos todo dia para São José. Eu falei, nós também vamos começar a pedir, se esse é o segredo. E aí a gente começou, de fato, para pedir para São José, todo dia a gente, depois de vésperas, canta esse hino de São José, Te Joseph Celebrant. O padre Roland Gautier, houve uma grande polêmica, né? Para tudo existem especialistas sempre vão brigar, isso é um dos dados do mundo. Eu tinha um professor na faculdade que falou essa frase que nunca mais eu esqueci, de tanta razão que ele tinha, sempre que você encontrar um especialista para dizer uma coisa, você vai encontrar um especialista para dizer o contrário, é uma grande verdade. O hino de São José também teve uma grande briga de especialistas sobre a autoria. Tem até em 1923, um padre, como é o nome dele? Wilmart, um grande especialista em liturgia, em hinos especialmente, em música litúrgica, ele tinha estabelecido que quem tinha feito o Te Joseph Celebrant eram 2 carmelitas espanhóis. Mais recentemente, na década de 80, esse padre Roland Gautier prova que o outro estava errado e quem fez o hino é esse cardeal Giovanni Bona, que é um cardeal que viveu entre 1609 e 1674, que foi cisterciente. Ele era de uma congregação que sumiu na Revolução Francesa, ele era feiandre. E ele era membro da Congregação dos Ritos. Enquanto membro da Congregação dos Ritos, porque quando é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso em 1671. Por que em 1671? Porque foi em 1671 que Clemente X proclamou um decreto Urbi et Orbis, elevando o ofício de São José ao que naquele tempo se chamava rito duplo de segunda classe, dando um papel especial para a festa de São José. Até a reforma de Pio XII, até Pio XII ter criado a festa do 1º de maio, São José tinha 2 festas. Uma, 19 de março, e uma na Quaresma, uma festa móvel. Eu não vou saber dizer exatamente relacionada com o quê, mas assim como Nossa Senhora tem até hoje uma festa móvel na Quaresma, tem uma festa de Nossa Senhora das Dores, que é em tal dia da Quaresma. Agora eu não me lembro também a festa de Nossa Senhora das Dores como é que é, mas uma das sextas-feiras da Quaresma é festa de Nossa Senhora das Dores. São José também tinha essa festa. Eu não sei qual das duas que foi que ele elevou a essa classe mais elevada. E foi aí que ele foram feitos, inclusive por esse todos 3, por esse cardeal Giovanni Bona, 3 hinos para São José, que se cantam todos eles em horas diferentes do ofício de São José. Esse Cheriton Joseph Decus, este Iste Quenglete e o Te Joseph Celebrant. Hoje, esse hino, Te Joseph Celebrant, ele é cantado tanto na festa de 19 de março, quanto na
festa de 1º de maio. Vocês sabem que os hinos, frequentemente, a melodia se repete para várias letras. O Gloriosa Virginum, por exemplo, a gente canta uma porção de vezes, com as letras mais variadas, para vários santos. Eu vejo que o Enio, mesmo na missa, às vezes, ele escolhe uma outra letra, e tem uma porção de hinos que são assim, uma porção de hinos que são assim. Esse Te Iosif Celebrant é um hino que se canta pouco. Só se canta na festa de São José, com uma letra para São José, e na festa de Santa Escolástica. Com uma letra para Santa Escolástica, se canta nas matinas de Santa Escolástica. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Para Santa Escolástica é com hinos angélicos, que se chama a letra. Eu não tenho a letra aqui para mostrar para vocês. Só queria mostrar, principalmente para as irmãs que conhecem a música, mas nós em casa nunca cantamos isso, porque a gente não canta matinas em casa. Tá, então agora vamos para o Te Iosef. Eu quero voltar do começo. Vocês prestem atenção na música, na letra. Depois eu vou dar a tradução para vocês, mas vocês já vão traduzindo agora. Então, como vocês talvez possam ter notado, ele é um hino histórico e teológico. Então, diz aí, a ti, José, celebrem as multidões do céu, os batalhões do céu, e ressoem, esse cristiano é uma palavra grega, os coros dos cristãos, porque por causa dos méritos, dos gloriosos méritos, ele foste unido por uma união virginal, casto federe, com a ínclita virgem, né? E aí tem esse momento, ele fala da dúvida de São José, diante dessa, que ele se espanta, admira-se de ver que ela está grávida, né? Esse túmidan, é isso que significa, ele vê que ela está, em português antigo se dizia pejada, que ela está carregando uma criança, e que então ele é informado pelo anjo, o anjo Docet, que o menino foi concebido por virtude afflato superi flaminis, do Divino Espírito. E aí ele fala, então, em primeiro lugar, esse fato teológico que faz com que São José esteja acima de todos os outros santos, que é a participação dele uma participação não direta, mas uma participação na união hipostática. Porque os homens são unidos a Deus de várias maneiras. Toda a humanidade é unida a Deus pela criação. Toda a humanidade é obra de Deus. Uma segunda maneira muito mais importante da humanidade ser unida a Deus é pela graça. Os bem-aventurados também são unidos a Deus pela glória. Mas só nosso Senhor Jesus Cristo é unido a Deus diretamente pela união hipostática, sendo uma pessoa só, a pessoa do Verbo é a pessoa
de Nosso Senhor Jesus Cristo. A união hipostática é um tipo de união superior a todos os outros tipos de união. E por isso, a proximidade com a união hipostática eleva a de Nosso Senhor, é absoluta, ele é Deus, simplesmente Deus. Nossa Senhora é elevadíssima acima de toda criatura, por ter uma participação direta na união hipostática, e São José está elevado acima de todos os outros santos, por ter uma participação indireta na união hipostática. Indireta, mas necessária. Como eu já comentei com vocês, quem formula desse jeito é aquele padre exorcista, Amorth. Deus, quando dá uma vocação para alguém, dá ao mesmo tempo as graças necessárias para essa vocação. Até ele diz aquilo que, assim, que eu nunca tinha pensado, mas pareceu interessante. Ele diz que Deus decide que uma pessoa vai ter determinado papel na história. Cada um de nós é como uma espécie de um pequeno vidro de vitral que reflete essa luz divina. Então, cada um de nós tem um papel único na história. Deus decide qual é o papel dessa pessoa e, com base nisso, ele escolhe onde e quando essa pessoa vai entrar na história, como é que ela vai aparecer na história. A vocação de Nossa Senhora era, o papel dela, ela foi escolhida para ser a mãe do Verbo. E diz o padre, então, para isso ela precisava de 3 graças. Tinha 3 dons que ela precisava por causa dessa missão. O primeiro era a Imaculada Conceição. O segundo era a virgindade perpétua. E o terceiro era ser esposa de José. Porque para poder ser mãe do Messias, ela precisava ser esposa de alguém que pudesse transmitir a filiação. Né? Os judeus só consideravam a genealogia masculina. Então, ela precisava ser esposa de um homem, não esposa no sentido comum, não é? Embora São Tomás muito, assim, muito claramente explica que a consumação do matrimônio não é essencial para que haja matrimônio. Então, São José e Nossa Senhora eram verdadeiramente esposos, e essa era a terceira graça que Nossa Senhora precisava para poder ser mãe do Messias, porque o Messias era descendente de Davi. E ela podia transmitir a descendência de Davi, como transmitiu, no sangue, mas não na lei. Então, ela precisava, e essa primeira parte do hino fala disso, de São José era tão elevado que ele vai merecer, então, ser unido por esse casamento virginal à Virgem. É aqui que ele vai entrar nesse plano da união hipostática. E a partir daí o hino vai mostrar como São José como participante dos mistérios da vida de Cristo. Primeiro no nascimento, tu abraças, estreitas aos teus braços o menino, o Senhor nascido. Depois tu o segues para as plagas do Egito, fugindo. Perdido em Jerusalém, tu procuras e encontras, queres et invenis, misturando as alegrias com os prantos. Que também tem uma referência aqui, é muito comum, tem uma devoção que se faz, são os 7 sábados de São José, que vão sempre contemplar as alegrias e as dores de São José. Em cada passo da vida de São José tem uma alegria que se mistura com uma dor. Um deles é esse aqui, o Egito.
E é aqui que ele vai comentar, então, essa curiosa a bem-aventurança de São José. Os outros eleitos é uma morte piedosa que consagra. E aqueles que recebem a palma, eles recebem a glória quando eles recebem a palma do martírio. Tu, vivendo, gozaste de Deus. Tu tens uma sorte mais bem-aventurada, uma admirável sorte bem-aventurada, porque os outros precisam morrer para gozar de Deus, e tu não. E aí depois é só o louvor à Santíssima Trindade, mas um louvor que pede para ser elevado pelos méritos de José. A nós, Suma Trindade, que perdoa os suplicantes e dá pelos méritos de José subir ao alto, literalmente subir até as estrelas. E que também para nós seja permitido a ti perpetuamente cantar um canto de gratidão. É isso, então. Já que a gente conversou um pouco sobre os hinos, eu quis mostrar para vocês. Vocês veem que não é um latim mais difícil do que o latim da tradução dos salmos, são coisas assim mais difíceis de ser traduzidas, mas são sempre muito doutrinários e, digamos, instrutivos. Foi assim que eles começaram, é assim que eles continuam. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.